somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo para mais uma vez pensar na nossa vida com Deus, pensar em como é que o Senhor tem atuado no nosso meio e também no mundo, mas principalmente estamos aqui por causa do nosso Deus. Nós estamos aqui com uma convicção que você está aí do outro lado. A nossa convicção e a minha convicção como pastor é que a Igreja de Jesus não é os bancos vazios que está diante de mim, mas a Igreja de Jesus são aqueles que nos acompanham porque precisam da palavra, da orientação da palavra. É a Igreja de Jesus na pandemia. Então hoje de manhã te convido para orar, depois vamos ler a palavra de Deus lá no Salmo de número 146. Pai Santo, muito obrigado pela vida. Obrigado por mais uma manhã na nossa biografia e na nossa história. Muito obrigado pelo teu cuidado, porque junto com o dia de hoje, também tem o teu cuidado, junto com o dia de hoje, tem todo o recurso necessário que nós necessitamos para a vida. Então louvamos o teu nome, porque nós nunca estamos sozinhos. Sempre teremos tudo aquilo que o Senhor quer nos dar para nos sustentar no dia de hoje. Eu sei, Pai, que nós somos muito ansiosos pelo dia de amanhã, preocupados com o futuro. Mas nada disso ainda nos pertence. Tudo isso descansa nas tuas mãos. E tudo que temos é o que o Senhor nos dá no dia de hoje. E nesse instante eu peço, nos dê a tua presença. Nos dê a tua boa mão sobre a nossa vida. Eu peço isso, eu oro em nome de Jesus. Amém.
Vou ler o Salmo 146 a partir do verso de número 1. E eu vou ler na NVI, a Nova Versão Internacional. E se você na tua casa está com a tua Bíblia na mão, se você está com a tua Bíblia digital no smartphone, eu queria pedir que você pudesse me acompanhar na leitura da Bíblia Sagrada, do Salmo 146, a partir do verso de número 1, que diz assim: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabaram-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. O Senhor é aquele que mantém a sua fidelidade para todo sempre. Vivemos um tempo de insegurança, vivemos um tempo de medo, um tempo de angústia, um tempo de distanciamento. O nosso mundo ficou muito encolhido. Praticamente o nosso mundo ele está confinado aos nossos lares. Mas apesar disso tudo, o Senhor continua com a sua fidelidade, porque a fidelidade do Senhor não muda. E nós pedimos ao Senhor, pelo seu Espírito Santo, que nos ajude também a não mudar a nossa fidelidade. Por exemplo, você não vai poder vir ao gasofilácio, você vai ter que fazer transferência bancária para devolver os seus dízimos e ofertas. Você não vai poder vir aqui e abraçar o teu irmão, mas você pode abraçar os seus queridos que estão aí na tua casa. Então, o abraço também ele está permitido. O culto ao nosso Deus ninguém pode proibir. Então, você pode estar na tua casa, sendo fiel a Deus e prestando culto a Ele. Vamos cantar mais uma vez? Nós já cantamos que Deus é esse tipo de Deus, que está sempre presente, mas Ele também é o Deus do impossível. Inclusive, esse é o tema das nossas mensagens, né? É o terceiro domingo hoje que nós vamos meditar em onde tudo é possível, porque tudo é possível para o nosso Deus. Então vamos cantar mais uma vez. Te convido a cantar conosco. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Amém. Hoje de manhã eu leio o Evangelho de João, capítulo de número 5, e nós vamos continuar olhando para os milagres de Jesus e tentar compreender um pouco mais como é que nós podemos ser beneficiados, como é que nós podemos ter acesso a respeito daquela intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida. E o terceiro milagre que eu gostaria de meditar nessa manhã está lá no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. E diz assim a Bíblia Sagrada: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nós temos meditado a respeito dos milagres de Jesus e nós temos visto algumas coisas. Por exemplo, existe uma tensão sobre os milagres, existe uma tensão entre o milagre que Jesus faz e aquilo que nós esperamos, né? Se eu sou alguém que precisa de um milagre, se eu quero um milagre, eu preciso pressupor, eu preciso aceitar a minha luta, eu preciso aceitar a minha dificuldade. Se eu preciso de um milagre, eu preciso, por exemplo, aceitar a crise. Eu preciso aceitar a adversidade. E eu tenho comentado com os irmãos que quando nós vamos contar para as pessoas que o Senhor fez um milagre na nossa vida, que Ele fez uma intervenção na nossa história, o milagre que nós queremos contar, ao invés da gente contar o milagre, a gente conta antes a nossa luta. A gente conta antes os nossos problemas, nós contamos antes as nossas dificuldades. Porque o resultado desses milagres que nos aconteceram, essa intervenção de Deus, ela só aconteceu porque a gente teve luta. E algumas lutas terríveis, lutas que nós enfrentamos. E gostemos ou não, essa é a matemática dos milagres. E diante disso, então, o que nos compete? E essa é a minha ideia para essa série de mensagens. A gente vai fazer o quê? Esperar? Ficar lá sofrendo, necessitado e apenas isso?
Ou será que a gente pode dar alguns passos em direção a Jesus? Ou será que nós podemos andar na direção de uma intervenção de Deus? Passos que contribua para que o Senhor esteja nos alcançando com a sua mão, para que o Senhor esteja nos alcançando com um milagre. E eu acredito que sim, nós temos passos que nós podemos dar. E eu sei que nós podemos dar esses passos pela leitura da palavra de Deus, estudando os milagres que Jesus fez. E todas as vezes que o Senhor fez o milagre, houve alguns passos que as pessoas tiveram que dar. Por menor que fosse esse espaço, essas pessoas caminharam na direção do milagre. E eu olho para a pessoa de Jesus e o Senhor sempre esperou que alguém desse alguns passos, para que na sequência Ele pudesse intervir, fazer um milagre. E é esse conceito que motiva essa série de mensagens a respeito dos milagres de Jesus. E hoje eu vou fazer uma pequena provocação com os irmãos e que estão nos acompanhando pela internet, né? E eu vou começar provocando os irmãos com uma frase do poema de Bernardo Soares, que é um dos heteronônimos de um grande poeta português chamado Fernando Pessoa. E num dos seus poemas ele diz a seguinte frase, ele diz assim: querer é não poder. Quem pôde, quis antes de poder, só depois de poder. Quem quer, nunca há de poder, porque se perde em querer. Se eu fosse resumir numa frase bem simples esse trecho do poema de Fernando Pessoa, eu diria assim que tem gente que diz querer, mas que na verdade não quer. E enquanto faz como se quisesse, foge do fato de não querer. E eu explico, irmãos. Sabe aquele tipo de gente assim, que diz assim: pastor, mas eu queria tanto. A pessoa diz assim: eu queria tanto, e aí ela completa a frase. E a pergunta que eu fico fazendo é: como assim queria tanto? Se você queria tanto, por que vocês não fazem nada para isso que você quer? Se você queria tanto, por que você não caminha na direção para realizar isso que você está querendo? Pastor, eu queria tanto que meu casamento fosse melhor, tá? E o que você está fazendo para ter um casamento melhor? Pastor, eu queria tanto, sabe assim, andar mais com Deus, eu queria tanto ler a Bíblia, eu queria ser um homem de oração, eu queria assim, sabe, sentir prazer no meu trabalho, naquilo que eu faço. Ok. Mas o que você está fazendo para gostar mais de ler a Bíblia? O que você está fazendo para gostar mais de orar? O que você está fazendo para ter mais prazer naquilo que você faz profissionalmente? Qual é a tua ação em direção a isso? Pastor, eu queria tanto ter um relacionamento melhor com meu filho. Tá bom. Mas o que você está fazendo para isso? Fernando Pessoa está dizendo isso. Enquanto a pessoa diz querer, ela esconde o fato que não está fazendo nada para isso se tornar realidade na sua vida. E é isso que o Fernando Pessoa está dizendo. Enquanto a pessoa fica apenas no querer e ela nada faz para poder, e em nada fazendo para poder, não pode nunca. Nunca. E fica apenas no querer. Está sempre querendo. Eu queria tanto ter mais recurso financeiro. Irmão, se o querer fosse poder, eu já era rico. E digo mais, porque eu quero muito. Mas eu sei que você que está me escutando, 90% daqueles que me acompanham hoje de manhã, também querem. Também querem ter mais recurso financeiro. Então, se querer fosse poder, todos nós teríamos tudo que queremos. Mas há uma boa distância entre o querer e o poder. E essa é a provocação que o Fernando Pessoa está nos fazendo.
Porque essa provocação dele tem a ver com o texto que nós acabamos de ler. O nosso texto se dá no lugar chamado Tanque de Betesda. E no Tanque de Betesda é um lugar grande. O Tanque de Betesda não é um lugar pequeno. Na verdade, é um lugar muito grande. Ele tinha 5 pavilhões, ele tinha 5 coberturas, onde as pessoas ficavam ali abrigadas. As ruínas estão lá até hoje. Se você visitar Jerusalém, você vai ver uma maquete da cidade. Se você subir em cima do morro, pensando naquela maquete, você vai perceber quais são as ruínas do Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda era tido pelas pessoas da época de Jesus como o lugar onde os milagres aconteciam. O que se cria em Jerusalém é que as águas do tanque de Betesda, de quando em quando, eram agitadas por um anjo. A primeira pessoa que entrava naquele tanque seria curada de todas as suas enfermidades. Agora aí, irmãos, imagina o que foi que aconteceu. Todos os doentes eram levados para Betesda, todos. A concentração no tanque de Betesda era de gente doente. Alguns estudiosos, alguns eruditos da área da teologia, eles afirmam que lá deveria ter pelo menos umas 2.000 pessoas abrigadas no tanque de Betesda. Na verdade, moravam lá, né? Doentes esperando as águas serem agitadas. Doentes esperando um milagre. 2.000 pessoas. E de quando em quando apenas uma cura. Eu olho para o tanque de Betesda e fico imaginando os hospitais nossos nesse tempo de pandemia, aonde tem doentes aguardando um leito de UTI. Eu escuto notícia assim, 400 pessoas na fila aguardando um leito. De 400, um leito vai ser desocupado. As pessoas moravam lá em Betesda. Por quê? Porque se eu tenho que estar presente quando o anjo agitar as águas, eu não posso sair daqui nunca. Eu tenho que estar aqui presente. E aí a Bíblia Sagrada, por meio de João, que conta 7 milagres de Jesus, dizendo que esses milagres é para que nós possamos crer nele. E se esses 7 milagres explicados, se eles não são suficientes para mim crer, o João está dizendo que ele poderia colocar todos os milagres que Jesus fez, que não caberia em nenhum livro e a gente também não creria. Mas que esses 7 milagres que ele narra aqui é suficiente para nos levar à fé, é suficiente para que nós possamos crer. O texto narra que Jesus um dia foi em Betesda. E a primeira coisa que nós vemos no texto é que Jesus passeia tranquilamente por Betesda. 2.000 pessoas e Jesus está caminhando pelo tanque de Betesda. Betesda é um lugar de gente doente. E de repente recebe a visita do homem que por onde quer que ande está fazendo milagres, por onde quer que ande está curando pessoas. Por onde ele vai as pessoas tocam nele e é curadas. O que se espera de Jesus andando no tanque de Betesda, que segundo os eruditos, tem 2.000 pessoas enfermas ali, que ele andaria em paz ali? A gente não espera isso. Todo mundo deveria querer tocar nele. Todos o chamariam de alguma forma, como acontecia fora do tanque de Betesda. Lembra aquela mulher com hemorragia? Que toca em Jesus, e Jesus pega e para, e pergunta para Pedro, diz para Pedro, alguém me tocou. E o nosso irmão Pedro diz assim, é claro, todo mundo está te tocando. A gente está apertado aqui por todos os lados. Mas Jesus diz assim, não, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu poder. Essa era a rotina de Jesus, todos queriam tocar em Jesus. Todos chamavam por Jesus. A Bíblia narra as pessoas à beira do caminho dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E incrivelmente, apesar dessa ser a rotina de Jesus, isso não aconteceu lá em Betesda. E eu penso que essa é uma primeira lição que nós podemos meditar, fora da lição principal, que é o nosso foco no dia de hoje. Que lição que é essa que nós podemos meditar? A lição é, irmãos, assim, quando nós estamos confinados nos nossos problemas, na maior parte das vezes, a gente não enxerga a solução que está diante dos nossos olhos.
Porque a gente está tão concentrado na crise, tão concentrado no problema, tão concentrado naquilo que está acontecendo no nosso interior, na nossa vida, que o Senhor está passeando, que a solução está diante dos nossos olhos e a gente não vê. Jesus estava curando pessoas fora de Betesda. Fora de Betesda. Jesus estava curando pessoas para fora de Betesda. Em Betesda, não. Porque quem vive em Betesda está confinado nos seus problemas. As pessoas não saem dali. Quem vive em Betesda está concentrado assim na sua luta, está concentrado no seu sofrimento. E quando Jesus passa, eles nem sabem quem Jesus é. Muitos de nós, muito do povo de Deus está assim. Está lá nas suas crises, estão lá nas suas dificuldades. Que a solução que Deus coloca para eles passa do lado, mas eles estão tão concentrados na própria vida, tão concentrados no próprio sofrimento, que não percebe a solução que o próprio Senhor colocou diante deles. A gente não vê. E por que a gente não vê? Porque nós só olhamos para nós mesmos. Nós só temos olhos para os problemas nossos. A gente só consegue ficar concentrado naquilo que nos acontece. E Jesus pode mostrar a solução, pode colocar a solução do nosso problema, da nossa crise diante dos nossos olhos, mas nós não vamos ver. Era isso que acontecia ali em Betesda. Jesus estava lá. Lá tinha 2.000 pessoas doentes. Mas ele não foi reconhecido por ninguém. Ninguém chamou por ele. Ninguém sabia quem ele era. E Jesus, acredito eu, anda lá por meio das pessoas, porque ele não vai na festa dos judeus. Ele começa a ouvir a história de um, começa a ouvir a história de outro, e de repente alguém diz para ele: olha, tem um recordista aqui no tanque de Betesda, esse cara está no livro dos recordes, ele está no Guinness Book. Esse camarada, ele é campeão de enfermidade, esse camarada está assim, olha, há 38 anos, ele é o campeão aqui em Betesda. Jesus escuta falar dele. E diz o texto que Jesus foi lá falar com ele. E aí é meu imaginário, né? Que o Senhor chegou lá e perguntou: escuta, como é que você chama? E o camarada disse lá, o aleijado: meu nome é fulano de tal, né? Escuta, é verdade que você está aqui por muito tempo? Ele é: sim, senhor, eu estou assim aqui há muito tempo. Jesus poderia ter perguntado assim: quem é a tua família, né? Cadê os seus familiares? Os irmãos entendem aquela conversa de quebra-gelo? Acredito que Jesus começou com essa conversa de quebra-gelo com ele, mas de repente o Senhor pergunta, e a pergunta foi: você quer ser curado? Você quer ser curado? Eu acho isso incrível. Porque não parece óbvio. O camarada está lá em Betesda, há 38 anos doente, está ali esperando as águas serem agitadas. Não é óbvio que ele quer ser curado? O que a gente pode pensar que ele quer da vida? Mas Jesus faz a pergunta. E Jesus pergunta a troco do quê? O Senhor da glória revela para a gente uma coisa: que a obviedade da resposta, na verdade, não é tão óbvia assim. Por quê? Porque às vezes a gente parece querer, mas na verdade não quer de fato. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus é aquele que de longe entende os nossos pensamentos. E ele vem e pergunta para o doente, que há 38 anos está naquele jeito, está lá no tanque de Betesda. E Jesus vem e pergunta: você não quer ser curado? Parece uma obviedade, mas também sugere que talvez ele não quisesse ser curado. Então, uma pergunta que, quando eu olho para esse texto, ela não cala no meu coração, é a pergunta que eu te faço. E eu? E você que nos acompanha aí pela transmissão da PIB ao vivo, você quer mesmo ver um milagre? Você quer mesmo?
Será que eu quero mesmo uma transformação na minha vida? Será que você quer mesmo uma solução de Deus para o teu casamento? Será que você quer mesmo uma mudança no rumo da sua atividade profissional? Será que você quer mesmo melhorar o teu relacionamento com seus filhos? Será que a gente quer mesmo aquilo que a gente verbaliza? Então, esse texto, ele tem algumas lições, eu vou me concentrar numa apenas, porque acredito que são passos que esse homem teve que dar em direção ao milagre, e que são passos possíveis para cada um de nós. E a lição que fica para mim, eu gostaria que ficasse para você, a primeira lição tem a ver com a nossa vontade. Desculpe, pode passar mais um, tá, Henrique? Porque tem esse fator vontade. Por quê? Porque o fator vontade não é alguma coisa do discurso. O fator vontade nem sempre é alguma coisa que faz parte da nossa vida. Jesus perguntar para aquele homem, você quer ser curado? Ao que tudo assim me indica, ele queria, mas quer mesmo. Será que alguém na condição dele queria mesmo ser curado? Será que é muito óbvio mesmo para a gente que esse homem quer ser curado? Por que Jesus pergunta quais foram os passos de interação que Jesus precisa ter com ele? E eu coloco para os irmãos pelo menos duas opções, né? A primeira delas, isso aí sou eu que penso, não está na palavra de Deus, né? É o auto-boicote. Você sabe o que é auto-boicote, né? Porque existem pessoas em suas trajetórias, irmãos, gente que se impede de vencer, se boicotam. E eu penso que esse é o passo, é isso que Jesus tem que tratar com esse homem, porque às vezes é isso que o Senhor também quer tratar com a gente. Eu dou alguns exemplos para os irmãos me compreender. Por exemplo, o camarada vai lá, ele teve um pai muito trabalhador, em algum tempo da vida ele até deu um pouco de trabalho para o pai dele. Aí chega um dia que o pai dele vai, falece, morre, e o pai dele faleceu sem ter assim, a oportunidade de ter acesso num monte de coisa boa que esse filho tem acesso. Que o filho hoje tem acesso. Coisas que ele pode acessar, mas o pai não pôde. E lá no fundo do coração, esse rapaz, esse filho, ele sente que não é justo. Não é justo ele ter esse monte de acesso às coisas boas e o pai não ter tido oportunidade de ter acesso a tudo isso que ele acha que é coisa boa. E sabe o que esse rapaz faz? O que esse filho, essa filha pode fazer? Ao invés de dizer, eu não quero isso, porque o meu pai não teve isso, e eu não acho justo eu ter isso, o camarada nem sabe o que acontece no seu interior, lá no fundo do seu coração, e ele se boicota. Se boicota. Irmãos, exemplo, tem gente que tem tudo para vencer, mas não vence nunca. Tem gente que tem a faca, tem o queijo, tem a goiabada, mas não corta nem a goiabada e nem o queijo. Quantas vezes eu já não tive que me aproximar de algumas pessoas para dizer para ela, rapaz, você tem uma família, você tem tudo para ter uma família muito bonita. Você está com a faca e o queijo na mão. Meu irmão, você tem assim, uma empresa que ela tem tudo para dar certo, para você prosperar, para você se dar bem com ela, e você está sempre patinando, está sempre catando cavaco, você está sempre sofrendo. O que acontece com você? E aí você vai perguntar, sabe o que o outro fala? Eu não sei, pastor. E começa a contar a vida, e a vida dele, quando ele começa a contar, ele está sempre no quase. Aqui na empresa eu quase fiz um bom negócio. Eu quase consegui. Aquilo quase deu certo. Isso quase deu certo. Quase aquilo deu certo. E eu fico pensando o tanto que isso não acontece com muita gente. Gente que tem tudo para dar certo, mas que se boicota. Não se dá o direito de vencer. Nós falamos, irmãos, isso para os nossos filhos.
Eu já falei para o meu filho, você possivelmente já falou para o teu filho, filho, você é tão inteligente, filho, você tem tudo para tirar uma nota boa, e eu não entendo por que você não tira nota boa na escola, se você tem tudo para tirar nota boa, você é muito inteligente. A moça vai lá fazer o vestibular, ela faz o cursinho, vai lá na preparação, as notas que ela tira na preparação, é só 10, é só nota boa, mas chega lá no vestibular, no dia de fazer, na hora H, na hora de ir para a vitória, na hora de ir para a galera, ela esquece as respostas, diz que dá branco, depois fala que são perguntas assim muito simples, que ela sabia todas elas, mas que quando chegou na hora H se esqueceu ou respondeu errado. E algumas dizem, eu não entendo por que eu não respondi, aquilo eu sabia. O que foi que aconteceu? Tem gente que não se permite vencer, irmãos. Tem gente que não se permite vencer. Eu, como pastor, conheço um monte de gente que não se permite vencer. Alguns não se permitem vencer por causa de culpas. Alguns não se permitem vencer por causa de tristezas. Gente que faz lá um monte de coisa errada no passado e não se permite, no dia de hoje, vencer, prosperar. Quer se punir sempre. Acha que não merece, auto-boicote. Aí você vai lá e pergunta assim para o sujeito, você quer prosperar, você não quer vencer na vida, você não quer dar certo na vida, você não quer vencer, e a pessoa diz, é claro, pastor, é claro que eu quero. Mas lá no íntimo do coração, não quer. O que ela está querendo mesmo é se punir. Tem gente, por exemplo, que não se permite ser feliz. Tem marido que tem esposa bacana, bacana mesmo. A irmã é uma bênção na vida dele. Os filhos são extraordinários, são lindos, são filhos educados, com saúde, a família é boa, e o cara não se permite ser feliz, fica o tempo todo se auto-boicotando. E como é que ele faz isso? Chega em casa, não desfruta da bênção que tem dentro de casa, que é a sua família. Chega tratando todo mundo mal, auto-boicotando. Chega ofendendo todo mundo, chega de cara amarrada, não se permite vencer, não se permite ser feliz. E aí tem que arrumar confusão. Por quê? Bom, porque não se permite vencer bem, se auto-boicota. Mas existe uma segunda razão que Jesus trabalha no coração desse rapaz. Pode passar mais um, isso? É o ganho secundário, o que eu chamo de ganho secundário. Né? Por que alguém tem dificuldade, né, para aceitar? Por que alguém diz querer o milagre e de repente não quer? Qual é a segunda razão? A segunda razão eu chamo disso aí, ó, ganho secundário. O que é ganho secundário? Né? Pensa assim, irmãos, tem sofrimento na vida que o que a pessoa passa por aquilo que está sofrendo traz para ela na sequência um tipo de ganho. Por quê? Porque todo sofrimento se pressupõe perda. Mas se todo sofrimento se pressupõe perda, mas na sequência você tem um ganho, a pessoa começa a achar que vale a pena sofrer. E é isso que eu estou chamando de ganho secundário. Né? Por exemplo, um amigo meu que é pastor, ele conheceu um rapaz assim no semáforo, né? E perguntou para ele, escuta, você não quer, ele mexe com droga, você não quer sair dessa vida? Eu conheço uma clínica, sei para onde te levar, né? E toda vez que ele tentava levar esse rapaz para uma clínica, porque era um rapaz novo, forte, poderia trabalhar, um moço bonito, poderia ter um emprego, tocar a vida, né? Ele meio que escamoteava, disfarçava, disse que queria sim, mas não sei o que lá, não sei o que lá. E esse amigo meu, pelas esquivas desse rapaz, sabe o que ele começou a fazer? Ele falou, eu vou seguir ele. E um dia seguiu. Aí esse rapaz parou num ponto estratégico na cidade, levantou a barra da calça, pegou um pedaço de pedra e começou a coçar as feridas que ele tinha na perna. O que esse rapaz estava querendo? Porque meu amigo entendeu. Ele entendeu. O que ele entendeu? Que essa situação dele, de drogado, de ter um monte de ferida nas pernas e se coçar com aquela pedra, já estava funcionando como ganho para ele. Um ganho secundário. Raspar as feridas com pedra e se drogar
se tornou interessante. Por quê? Porque produzia compaixão nas pessoas. Porque produzia a compaixão que ele queria produzir nas pessoas. Dava esmola. As pessoas passavam e deixavam dinheiro perto dele. E ele começou a considerar o ganho secundário. Para os irmãos entenderem. Tem muita gente que não abre mão do sofrimento por causa do ganho secundário. Todo mundo já fez isso. Você já fez isso. Eu já fiz isso. Quando eu fico assim meio adoentado lá em casa, com resfriado, com febre, né? A minha esposa vira um doce, irmãos. E eu falo, ó, ganho secundário. Por isso que quando eu estou lá com 36,7, eu deito no sofá, pego um cobertor, e a sensação que eu tenho é que eu vou morrer. Ganho secundário. Eu fico lá com aquela gripe e falo, Cláudio, eu estou nas últimas. Eu estou nas últimas, eu acho que chegou a minha hora. E ela fica brava, não fala isso, que larga de falar besteira, né? E daqui a pouco vem a pergunta mágica, né? Você quer comer o que hoje? Eu falo alguma coisa muito simples, uma costela assada, uma feijoada, assim, só para... Irmãos, eu tento ficar gripado toda semana. Ganho secundário. Tem marido que a pior coisa que pode acontecer com ele é a esposa dele mudar. É a pior coisa. Porque se a esposa for transformada por Jesus, se Jesus fizer milagre na vida dela, ele vai reclamar, afinal de contas, de quem? Tem pai que a pior coisa que pode acontecer com ele é o filho dele ser transformado por Jesus, é Jesus fazer o milagre na vida dele, porque se o Jesus transformar a vida do filho dele, ele vai colocar a culpa do seu fracasso, a culpa da sua vida errada, ele vai colocar a culpa em quem? Em quem? Ganho secundário. Tem família que precisa de filho problemático. E por que precisa de filho com problema? Porque se o filho não tiver mais problema, só fica o problema do casal. E ninguém quer tratar do problema do casal. Ninguém quer mexer com o problema do casal. Então o filho problemático é ganho secundário. A minha vida é só sofrência. Por que é só sofrência? Bom, eu estou sofrendo porque enquanto eu estou sofrendo, ninguém me cobra nada. Enquanto eu estou sofrendo, ninguém me responsabiliza por nada. Ganho secundário. Então não espante de Jesus chegar aqui e perguntar para esse homem aqui, você quer ser curado? Nem todo mundo quer ser curado, nem todo mundo quer ser transformado, nem todo mundo quer caminhar na direção do milagre, sabendo que Jesus pode fazer milagre. Esse rapaz aqui tem que dar passo na direção de Jesus. Ele tem que pensar se ele quer mesmo ser curado. Ele tem que pensar que se ele vai vencer ou não o auto-boicote. Ele tem que pensar se vai abrir mão ou não do ganho secundário. Mas não é só ele que tem que pensar, você tem que pensar. Eu preciso pensar. Será que a gente realmente está disposto a resolver as nossas crises, a enfrentar com coragem os nossos complexos, os nossos problemas, os nossos defeitos? Será que nós queremos mesmo parar de nos auto-boicotar? Será que a gente quer isso mesmo? Será que nós estamos querendo dar passo na direção de abrir mão dos ganhos secundários que a gente tem acumulado até aqui? Será que eu quero mesmo dar passos na direção de superar tudo isso, de superar as minhas crises, de me tornar uma pessoa melhor, de me tornar uma pessoa curada e transformada por Jesus? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para aquele homem. Você quer? Não é tão óbvio, irmão. Por isso tem um fator chamado vontade. Quando Deus, depois de 40 anos andando pelo deserto, fala para Josué, se o povo não quer, o povo entrar em Canaã, tomar posse da terra, teve tribo que não quis entrar. Teve tribo que quis ficar no deserto. E ficou. Bom, por que vocês querem ficar no deserto? Porque 40 anos a gente não precisa trabalhar. 40 anos cai maná do céu.
Agora, tomar posse da terra significa que a gente vai ter que pegar enxada para trabalhar. Não vai cair maná em Canaã. Nós passamos 40 anos aqui no deserto e a gente não precisou ir no shopping comprar roupa nem calçado. Agora, se a gente entrar aí em Canaã e tomar posse da terra, a gente vai ter que construir roupa, a gente vai ter que construir calçado, a gente vai ter que... Você está me entendendo? Então é melhor sofrer no deserto. É melhor... Será que realmente a gente quer milagre? As pessoas que não querem milagre, irmão, é porque elas estão preferindo, assim, ficar vítima da vida e ser vitimizada também por causa das pessoas. Você olha para esse homem, ele tem um discurso vitimista. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém. Olha, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho que... Irmão, você quer realmente que o teu casamento mude? É, pastor, eu quero. O senhor sabe como é que é. Ah, mas a minha mulher, pastor. Minha mulher não tem jeito. Meu irmão, você não quer mesmo ter uma vida melhor com Deus? Você não quer assim mudar a tua vida, a tua espiritualidade? Eu quero, pastor. Mas não existe nenhum pastor que me visita para me ajudar, entendeu? Vitimista. Vitimista é a pessoa que pega as rédeas da sua vida e põe na mão do outro. Fugindo da responsabilidade de ser responsável pela sua própria vida, ela coloca nas mãos dos outros. E diz: é por isso que a minha vida não dá certo. É por isso que a minha vida não anda. É por isso que eu vivo no fracasso. Olha lá o que ele me fez. Olha lá o que ela me fez. Veja o que estão fazendo com a minha vida. Ó céus, ó vida, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Outro dia falei para um rapaz assim que estava no farol: escuta, rapaz, você não quer trabalhar porque você é um rapaz jovem, forte, tem uns bração grandes assim. Sabe o que ele falou? Ninguém me dá emprego. Querer eu até quero, mas ninguém me dá emprego. Sou infeliz, sou necessitado e a culpa é do outro. Sou derrotado e a culpa é do outro. É o vitimista. É o outro que é sempre culpado do meu infortúnio. É o outro que é sempre culpado da minha tristeza. É o outro que é sempre culpado da minha vida não dar certo. É o outro que é sempre culpado da minha crise. E o problema não é só o outro que não me ajuda. Ele está dizendo que o outro ainda atrapalha ele. É o que ele vai dizer para Jesus aqui: quando eu tento entrar, outro chega antes de mim. Quando eu tento dar bem na vida, o outro se apropria daquilo que era meu. Vitimista. Vitimista ressentido. Então, quando nós estudamos os milagres de Jesus, tem alguns passos, irmãos, que nós precisamos dar, se eu quero uma intervenção de Deus na minha vida. E os passos que a gente tem que vencer algumas coisas que estão enraizadas dentro de nós e que a gente nem imaginaria que estava lá. Se pergunte se esse tempo todo andando com Cristo, se você não se anda auto-boicotando, se você não é o seu pior inimigo. Se pergunta se você não está agarrando-se aos ganhos secundários. Se pergunta se você não olha para a vida e é vitimista, coloca a culpa sempre nos outros, pelo seu infortúnio, pela tua vida. Porque são as verdades que nós precisamos vencer dentro de nós. Jesus espera, irmãos, que nós possamos vencer o boicote pessoal. Os passos que Jesus espera que nós estejamos dando é que nós estejamos vencendo o ganho secundário. E, por último, a gente precisa parar de ser vitimista. A gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa situação. A gente tem que parar de colocar na conta dos outros aquilo que a gente não faz. Então, será que você quer mesmo um milagre? Será que você quer mesmo ser transformado por Jesus? Por que será que alguém diz querer, mas não quer? A pessoa diz querer e não quer porque se auto-boicota.
A pessoa diz querer, mas não quer, porque ela tem ganho secundário. A pessoa diz que quer, mas na verdade ela não quer, porque ela prefere ser vitimista, ela prefere colocar a culpa nos outros do que assumir a sua responsabilidade. As rédeas da vida dela estão na mão dos outros, é vitimista. Precisamos assumir a responsabilidade pela nossa vida diante de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, ele faz milagre. Tudo é possível para aquele que crê, foi isso que Jesus falou para nós. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém. Se tudo é possível para aquele que crê, irmãos, então é possível a nossa vida mudar, é possível a nossa trajetória seguir um caminho diferente. E eu penso que Jesus está esperando isso, nós darmos passos concretos em direção àquilo que Ele quer transformar e mudar na nossa vida. Eu peço a Deus que o Espírito Santo do Senhor possa falar no teu coração, que você não endureça o teu coração para a voz dEle e que compreenda quais são os caminhos que você precisa andar, que todos nós precisamos andar. Somente o Senhor Jesus pode nos ajudar a vencer algumas coisas dentro de nós, para que na sequência o milagre possa acontecer na nossa vida. O verso de número 9 diz que Jesus fala para aquele homem para ser curado. E ele foi curado. Ele foi curado, mas colocou o que tinha dentro. Ficou muito evidente o auto-boicote, ficou muito evidente o vitimista. Ficou muito evidente, por exemplo, o ganho secundário. E a gente tem que vencer isso. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que sempre, Senhor, enche o nosso coração de esperança. Tua palavra que sempre nos diz que nós podemos olhar com expectativa para o nosso futuro. Porque tudo é possível.
Tudo é possível mudar, tudo é possível ser transformado. Todo caminho, Senhor, pode ser transformado, toda rotina pode ser mudada, todo o interior, Senhor, pode ser curado, e nós agradecemos por isso. Agradecemos que nós não somos um povo que ficamos sem recurso. Nós agradecemos porque o Senhor nos deu recurso para romper em fé, para romper na vida. O Senhor nos deu recurso para que com esperança possamos novamente jogar as nossas redes, fazer uma outra pescaria, que nós podemos voltar para onde estávamos e começar tudo de novo. Assim como aqueles homens um dia voltaram para o mar e pescaram tudo de novo, Senhor. Significa que o nosso passado não tem a última palavra. A última palavra é a última instância da nossa vida depois daquilo que o Senhor pronuncia a nosso respeito. Então louvamos o Teu nome por causa disso, te agradecemos. E oramos, Pai, pelo nome de Jesus. Que você tenha um bom dia, que você tenha um dia abençoado. E hoje, às 19h, nós nos encontramos de novo, pelos canais da PIB, seja pelo Facebook, seja também pelo YouTube. Queria agradecer o Gabriel, queria agradecer o Henrique, a Miriam, o Emerson, Carla, que veio nos ajudar aqui. Muito obrigado aos irmãos, que o Senhor os recompense. Vão em paz. E você na tua casa fique em paz.